noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 20 horas em ponto, horário de verão, horário de Brasília. Estamos aqui de novo com a última edição do ano do nosso programa Canal da Educação ao Vivo. Tá? E hoje nós vamos conversar sobre projeto RAP, projeto Onda pela Paz, projetos esses que foram agraciados com prêmio pela Itaú Unicef. Itaú Unicef, né? Quem está aqui comigo, a partir deste lado aqui, é o Heitor Valente, ele é produtor musical, rapper, educador também, professor Francisco Celso está lá no meio também, e a Márcia Acioli, que é assessora política do INESC, né? Você pode também participar desse programa. Temos linha direta, não temos? Então põe aí. Para participar do Canal da Educação é muito fácil. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp 61996247771. Nossos convidados responderão ao vivo. Participe, fortaleça cada vez mais esse órgão de comunicação do Sindicato dos Professores. É isso aí, o WhatsApp está aqui comigo. Pode mandar a sua pergunta, pode participar, que responderemos ao vivo. Vou começar pelas senhoritas. Márcia Acioli, me fala um pouquinho da pegada desse projeto Onda pela Paz, projeto RAP. Então, Onda pela Paz é um projeto que atinge não só a medida socioeducativa de privação de liberdade. A gente trabalha em algumas escolas públicas, no Itapuã, Paranoá e em Santa Maria. Quando a gente trabalha em Santa Maria, nós trabalhamos dentro da unidade de internação, mas o nosso direcionamento é para um trabalho vinculado à escola, porque pretendemos dar sempre o caráter de educação, o caráter de escola para o nosso trabalho. Nosso trabalho envolve formação em direitos humanos, cidadania. A gente trabalha também com a ideia de orçamento público como um caminho estratégico para a conquista de direitos, para compreender um pouco a realidade. E, enfim, fazemos um monte de coisa. E uma das coisas que é bem interessante é quando a gente reúne adolescentes de todas as escolas para desenvolverem reflexões juntas. E, nesse sentido, nós convidamos sempre adolescentes da privação de liberdade para se agregar a adolescentes que estão nas suas comunidades para fazer atividades reflexivas comuns, juntos. Numa pegada, como se diz, muito fraterna e de muito empenho intelectual e cultural. É isso aí, Francisco Celso, boa noite. Boa noite. A questão dessa premiação, o Prêmio Itaú Unicef, o que representou para vocês? A gente está nessa caminhada com o projeto desde 2015, né? Então acho que, em primeiro lugar, é um reconhecimento de tudo que a gente vem desenvolvendo. E eu acho que para além da questão da premiação em si, acho que a maior premiação é a gente ver os adolescentes, né? Por exemplo, quando a gente foi agora receber a premiação lá em São Paulo, no Ibirapuera, a gente levou um adolescente, né? E que muitas vezes o adolescente, quando ele é transferido da unidade de internação aqui do DF para São Paulo, geralmente é para ir para a Fundação Casa. Sim. E dessa vez não, o adolescente foi com a gente para participar de uma cerimônia de premiação que ele foi protagonista do projeto. Então isso para mim não tem preço, né? Além da premiação em si, como eu estava dizendo, quando a gente vê um adolescente, né, de uma das nossas ações, uma das nossas culminantes, que é o Festival de Música que a gente desenvolve, já estamos na terceira edição, indo para a quarta edição do Festival de Música. O adolescente chega para você e fala: professor, eu estou aqui há 6 meses e pela primeira vez eu me sinto livre. Então a pessoa está em um ambiente de privação de liberdade e ainda assim se sentir liberto. Então isso não tem preço, né? Sinal que aquele adolescente ele já se libertou, não da prisão física, mas das prisões mentais, que são as piores, né? Então, acho que essa é a maior premiação para nós educadores, né? É claro que o Itaú Unicef, a premiação, ela dá uma visibilidade, é um processo de reconhecimento, tem um aporte financeiro muito bom para a gente dar continuidade ao projeto também, né? A gente acumulou de premiação do ano passado para cá 560 mil reais, né? Vocês venceram a etapa local e a nacional. Ano passado a gente já tinha vencido a etapa local, né? E a gente acumulou 20 mil reais ano passado em premiação.
10 para a escola e 10 para o INESC, que é a OSC parceira. E esse ano a gente ganhou a local, que foi R$20 mil para cada OSC e escola, perdão. Ganhamos a regional, que foi mais 50 mil para cada, e a nacional mais 200 mil para cada. Então, se a gente pegar do ano passado para cá, a gente acumulou mais de R$500 mil em premiação, R$560 mil. É importante para a manutenção desse projeto. Isso, né? a gente já está fazendo uma programação, né, para a gente manter a sustentabilidade do projeto, né, por mais alguns anos. Então, a gente está fazendo todo o planejamento de investimento nos profissionais que estão atuando no projeto, de investimento principalmente nos adolescentes, né, que eles são os protagonistas do projeto, e também de melhoras estruturais, para que eles tenham uma passagem mais digna, né, e uma oportunidade de descobrir suas potencialidades lá dentro, né, que muitas vezes eles não descobrem as potenciais que eles têm lá fora, mas lá dentro eles descobrem, e poder dar continuidade quando eles cumprirem a sentença deles e voltarem para a sociedade. É importante Fica à vontade. dizer que a gente também está prevendo um aporte de recursos para acompanhar os egressos, porque hoje nós não temos nenhuma política pública universalizante que dê conta do processo de saída do adolescente de uma unidade de internação e retorno ao convívio social. Então, faz parte do nosso planejamento, grande parte do recurso está prevendo um profissional para fazer articulações com escolas, universidades, empresas que possam oferecer tanto vagas para continuar os estudos, como também possibilidade de estágio e trabalho. E isso acompanhado por nós e com uma bolsa. Então, ofereceremos para cada adolescente, nesse processo de transição entre o meio fechado e o meio aberto, um acompanhamento sistemático com bolsa. Interessante. Vou dar aqui, antes de eu dar meu primeiro boa noite ao Heitor Valente, aqui um aceno para a turma que está nos acompanhando pelo Facebook aqui, Márcia Campelo Magri, Neide Samico, Carlos Simão, Edna Simões e muitos outros. Obrigado pela audiência. Por falar em Facebook, chegaram algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Eu vou aproveitar que eu vou dar meu primeiro boa noite ao Heitor Valente, que é produtor musical e educador também. Aqui, vou pegar essa aqui que foi... Aqui. José Maria. Por que o ritmo rap foi escolhido para esse projeto? Boa noite. O rap é uma linguagem musical dentro do hip hop que dialoga com a realidade da periferia. É importante que as atividades que são levadas para dentro do ambiente de privação de liberdade sejam atividades que dialogam com o dia a dia e com a realidade deles. Então, muitos desses jovens não se enxergam dentro dos livros de história, por exemplo, mas se enxergam dentro das letras de rap. Então, a escolha do rap partiu dessa união de ter um ritmo, de ter uma música, uma cultura que dialoga com a realidade periférica do jovem que está ali, porque 99%, para não dizer 100% dos jovens que estão ali dentro, são moradores de periferia. Até no segmento dessa sua resposta, eu vou passar aqui para a Márcia Scioli, Márcia, para responder aqui para Samantha Lemos. Ela pergunta: existe uma ressocialização dos estudantes com privação de liberdade que participam do projeto? Olha, a gente teve até um trabalho agora inicial, porque como é tudo muito novo, a gente vai tateando e vai construindo com muito cuidado essa possibilidade de acompanhamento. Eu não gosto do termo ressocialização, porque na verdade ele tem sua socialização. Eu acho, para mim, o que precisa ser revisto é a própria sociedade que é produtora de violência contra o adolescente e transformar a relação deste adolescente com o meio onde ele vive. Nós temos conseguido assim, resultados muito interessantes. Agora, o grande problema tem sido a não universalização dessa conquista. Então, a conquista fica muito mais pontual e por isso que nós estamos prevendo esse acompanhamento sistemático. Então, vai ser um profissional que vai fazer articulação
com toda essa gama de possibilidades dentro da sociedade e uma bolsa de estudo e reuniões periódicas. O que acontece? Toda vez que o menino ou a menina saem da medida socioeducativa, nós do INESC, do projeto ONDA, o acolhemos ou a acolhemos nas atividades corriqueiras que fazemos. Então, fazemos debates políticos, fazemos formação, fazemos oficinas, encontros, fazemos cinema e política, enfim, são uma série de atividades formativas que oferece para o adolescente outro meio, outro ambiente, e um ambiente provocador de reflexão. Vamos pensar agora, vamos pensar, qual é esse mundão aí? O mundão não está bonito, o mundão está cheio de problemas, não sou eu sozinho que tem problemas, e aí a gente vai tentando fazer as transformações que se fazem necessárias. Ok. Eu vou passar uma pergunta aqui para o Francisco Celso. Na verdade, essa é um Lusíadas aqui, eu vou tentar resumir. Danilo Maia, ele pergunta assim, se somente adolescentes em privação de liberdade pode participar, ou esse projeto pode ser aberto a estudantes de periferia, principalmente em localidades de baixa renda? Na verdade, a gente já tem uma atuação, a gente está sendo convidado para visitar algumas escolas. Agora mesmo a gente visitou 25 escolas de Ceilândia, né, porque a ideia não é só atingir aqueles que já estão, né, na vida infracional. É legal que essa mensagem chegue para os adolescentes antes que eles ingressem na vida infracional. Então a gente está fazendo esse trabalho de visitação nas escolas, de sensibilização, de tentar também... Eu sempre atuei, já tenho 15 anos de magistério, e eu sempre atuei em escolas de periferia, de muita vulnerabilidade social, né? E eu percebia muitos dos adolescentes ali que estavam flertando com o mundo do crime, romantizar esse mundo. Vou reproduzir algumas falas desses adolescentes, falar assim, eu vou partir para o arrebento mesmo porque não dá nada, porque eu sou de menor. Ou algo do tipo assim, se der alguma coisa é bobagem, porque cadeia é hotel. E a gente chega justamente para mostrar que não é nada disso. Para mostrar que existe uma confusão, né, no imaginário social entre maioridade penal e responsabilidade penal, né? A maioridade penal no Brasil, de fato, é 18 anos, mas a responsabilidade penal é a partir dos 12. Então, a gente leva essa mensagem para o jovem. A partir dos 12 anos, você já responde pelos seus atos. E se você partir para uma linha, né, de flertar com esse mundo do crime, do mundo infracional, você pode parar na unidade de internação e que não é hotel. Lá é um local de muito sofrimento, é um local que a maioria das meninas, que lá a gente recebe meninas também, elas se mutilam, se rasgam, se cortam. É um local que vira e mexe tem uma tentativa de suicídio. Então a gente dá esse choque de realidade neles, mas ao mesmo tempo levando, sem deixar sem desresponsabilizar o Estado. Porque a gente sabe que a negação de direitos, né, ou a precarização no atendimento aos serviços fundamentais, que fazem com que muitos desses adolescentes acabem sendo acolhidos pelas ruas, né? Quando o Estado falha, o crime recruta. Com certeza. Eu acho que é importante falar da responsabilidade das escolas regulares em perceber os adolescentes, né? O INESC, o Projeto ONDA, ele não está somente em Santa Maria. A gente também está na unidade de São Sebastião, Recanto das Emas e Planaltina. E no diálogo com os professores que atuam dentro da unidade de internação e que já atuaram fora, eles falam, gente, quando eu atuei fora, por um triz eu não percebi aquele adolescente que estava com o pé no ato infracional. Então, assim, é muito importante que o professor e as professoras entendam e saibam perceber a necessidade desses adolescentes, a importância deles ser acolhidos com dignidade na escola. Tem a pergunta que chegou aqui, eu vou começar com o Heitor Valente, e até ilustrando, nós diversas vezes conversamos aqui no programa, mesmo Canal da Educação, que hoje eu acho que vamos colocar assim, o vício, vamos até espiar esses vícios de muitos pais, é transferir para o educador a ação de educar os filhos. Tipo, eu estou fazendo, meu filho e minha filha tá na escola, já fiz a minha responsabilidade. Ou seja, deixa a educação por conta do professor, ao invés de educar em casa também. E porque chegou uma pergunta aqui,
que eu achei muito interessante, deixa eu abrir aqui, essa pergunta é da Natália Maria. Eu vou começar com o Heitor Valente, mas eu queria dar a opinião de vocês também, né? Como está a adesão, e aí a gente coloca entre parênteses aqui, participação dos pais nesse projeto? Dentro do projeto RAP, a gente já realizou atividades que, por exemplo, a atividade do Dia das Mães, que incluiu os pais nas apresentações musicais feitas por esses jovens, né? A construção das poesias, a construção das músicas, na sua grande maioria também relacionam a família. E é muito importante a gente colocar dessa forma de que o educador ele também faz parte da formação do jovem. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade de entender e saber trabalhar com cada jovem em específico. Porque muitos desses jovens, infelizmente, eles só aparecem para a sociedade quando eles cometem algum erro. Onde estava o Estado para lidar com a evasão escolar e para lidar com tudo isso? Então, assim, nós como educadores também temos que ter essa sensibilidade de saber dialogar e reinserir esse jovem na sua autovalorização. Muitas dessas vezes a família não consegue cumprir esse papel dentro de casa e é importante que nós, como educadores, junto com a família, possamos fazer esse trabalho. Francisco. Então, essa questão de apontar, né? De repente a família joga a responsabilidade para a escola joga a responsabilidade para a família. Eu acho que a educação ela se dá no tripé, né? O próprio educando, ele tem a sua parcela de responsabilidade, a família tem sua parcela e os educadores também. Agora, o que a gente não pode fugir de vista é que existem arranjos familiares diversificados. E muitos desses meninos e meninas não tem nenhum familiar que de fato os acompanhe. Né? Lá na unidade de internação mesmo, que está privado de liberdade, muitos deles não recebem nem visita. Né? Então, a família inteira vive da economia do tráfico. Então, nós, educadores, temos que ter essa sensibilidade também, de muitas vezes a gente querer cobrar de uma família, mas que família é essa, né? Então, quando a gente fala de família, nós temos diversos arranjos familiares, né, com muitos problemas, né? Então, eu sempre costumo dizer isso, a sociedade muitas vezes rotula esses meninos como meninos e meninas problema, né? Mas não são meninos e meninas problemas, são meninos e meninas com muitos problemas. Muitas vezes a sociedade rotula eles e elas de violentos, mas eles não são violentos, eles são violentados muitas vezes desde a primeira infância. Claro. Né? Então, nós educadores, junto com todo o aparato que a gente tem de serviço de orientação educacional, de sala de recursos, fazer esse diálogo para diagnosticar mesmo, né, qual é o conflito de fundo desses meninos e meninas que são rotulados como problema. Né? Porque muitas vezes eles têm muitos problemas e que esses problemas é que estão interferindo no seu desempenho escolar e muitas vezes fazendo eles evadir a escola desde muito cedo e, de repente, indo parar no sistema socioeducativo. Né? Para você ter uma ideia, a maioria dos jovens que vão parar na internação, eles abandonaram a escola desde muito cedo, geralmente no 6º ano do ensino fundamental. Ou antes, né? E por fatores que muitas vezes a escola acaba potencializando isso. Né? Fatores que excluem, né? Por questões raciais, por questões de homofobia. Então a escola também tem que se ressignificar e se tornar um ambiente mais acolhedor. Né? Porque se a escola não for um ambiente acolhedor, a rua pode ser. Com certeza. Gostaria de ouvir a opinião da Márcia Scioli. Então, educação para mim é experiência de vida. E ela se dá em qualquer lugar, em todos os lugares, no lugar presente, na relação direta. Então, eu não gosto desse discurso de responsabilizar um e o outro. Por quê? Vou pegar o gancho do Francisco. As famílias também estão muito vulnerabilizadas, estão muito sofridas. Por exemplo, tem muita família que não chega ao socioeducativo porque não tem dinheiro da passagem. Outras famílias não chegam porque grande parte das mães são trabalhadoras domésticas e não tem autorização para sair do seu trabalho e visitar seu filho. Então, existe um grau de vulnerabilidade da família que é muito grande. Então, assim, o que eu considero é que a educação ela vai se dando nessa relação permanente de quem está em contato com o adolescente e a educação é vice-versa. Por exemplo, eu tenho certeza que nós três aqui nos educamos em contato com os meninos e as meninas. Eu tenho certeza, o que a gente aprendeu de
conhecimento mesmo, de sabedoria, de poesia, de afeto, solidariedade, enfim, são inúmeros os conhecimentos. Então, é preciso a gente ter um pouco de cuidado para não ficar repetindo esse discurso do empurra-empurra, porque esse discurso, ele não transforma, ele deixa a gente no vazio, é família, é escola, não importa. A educação somos nós. Aí a gente que está em contato com eles e com elas naquele momento somos nós. Se o adolescente está abandonado em casa, a mãe dependente química, a gente tem cada história lá que são absurdas, assim. E ali não é possível ter um espaço de educação, não é possível. Não vale a pena esse jogo de então, empurra mesmo. Onde vai acontecer a educação? É nesse conjunto. E tem uma coisa muito bonita, que são mães que se corresponsabilizam por outros. Então, tem mãe que percebe que o outro menino, outra menina não recebe visita e ela automaticamente leva alguma coisinha, uma palavra, uma atenção. Tem mãe que ensina a outra a educar. Você tem que botar limite no seu filho. Então, a educação é esse ambiente. E é um ambiente muito, apesar de ser um lugar absurdamente angustiante, porque é privação de liberdade, é um ambiente humanamente muito rico. Interessante. Dá mais uma voltinha aqui pelo nosso Facebook, quem está nos acompanhando. Lina Preze, parabéns, Francisco. Marina Valente de Carvalho, excelente conversa. Cristiano Dutra, alguém tem o número do telefone do Simplo? 61 3343 4200. Escreve aí, 61 3343 4200. Marina Valente está entrando agora no Simplo, feliz de participar de todas essas atividades, inclusive desse programa. Obrigado, Marina Valente, pela audiência. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, enquanto você estava respondendo, eu estava vendo aqui. Eu acho que essa pergunta, quem pode me responder é o Francisco. Ele pergunta se... Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Existe alguma ajuda do GDF? Essa pergunta é de Rafael Bastos. Não existe, né? Eu sou servidor da casa, né? Servidor da Secretaria de Educação, sou professor de História e a gente começou o projeto ali como um projeto pedagógico mesmo e cultural, que a gente acredita que a linguagem artística, né, ela toca muito mais as mentes e os corações dos educandos do que qualquer discurso eloquente. Então, aí nessa pegada que a gente começou a utilizar o rap como ferramenta pedagógica, claro. Aí o Heitor Valente veio com o processo de musicalização, e a gente desenvolve muitas atividades, saraus, festival de música, sempre nessa pegada. Mas sempre buscando parcerias, mas dizer que a gente tem um estímulo institucional mesmo, não temos. Eu gostaria... Claro! Já pedi tua opinião mesmo. É importante reconhecer, eu acho que muito importante reconhecer a parceria da instituição, da unidade de internação, na atual direção. Porque foi hoje a direção que ousa e banca, porque nada disso aconteceria se não tivesse esse apoio institucional da unidade. Agora, assim, o INESC, como organização não governamental, certamente bateu em todas as portas institucionais no diálogo, né? Então, a gente vai construindo esse diálogo para conseguir a autorização. Claro, a gente não entra do nada, né? A gente tem um trabalho de negociação. E eu gostaria muito, muito mesmo de ressaltar a excelente relação que nós temos com a juíza, a doutora Lavínia Tupi, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, porque ela vai, aos poucos, junto com a gente, acreditando, ousando e dando passo que vai consolidando ações diferenciadas. Por exemplo, como a gente tem ação regular fora da unidade, a gente só pode levar meninos e meninas para fora da unidade para dialogar com adolescentes de outras escolas se a gente tiver autorização judicial e suporte da instituição. Então, eu acredito que a gente tenha, sim, um apoio, mas talvez não apoio no sentido de produção,
Enfim, são apoios diferentes. Eu acho que eu vou até só reformulando. Quando ele falou GDF, eu penso na minha secretaria, que é a Secretaria de Educação. Só quando a gente fala de sistema socioeducativo, tem 2 secretarias envolvidas. A Secretaria de Atendimento à Criança, Juventude, Adolescente e a Secretaria de Educação. A gente tem uma relação muito boa com a atual gestão da unidade de internação. Tanto é que o projeto, eu falei para vocês, ele existe desde 2015, mas a gente está tendo uma autonomia e uma liberdade de atuar muito maior na atual gestão, de 2 anos para cá, que é a atual gestão. A gente também tem um diálogo muito legal com a Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria, por meio principalmente da Mariana Almada, né? Então a gente tem algumas parcerias fortes nesse sentido. Mas como você falou de GDF, eu pensei em algo assim, primeiro escalão, entende? E o primeiro escalão não tem esse diálogo de fato. Tá, e já pego o gancho para responder essa pergunta aqui do Zé Maria. De que forma o Simpro participa desse projeto? O Simpro ele é parceiro desde o início, inclusive para dar visibilidade ao projeto. Então, assim, as primeiras matérias sobre o projeto foi feito, né, o programa alternativo do SBT Brasília, né, que é um programa também ali que o Simpro está à frente, né? Então, inclusive, alguns diretores do Simpro já participaram de algumas atividades com a gente, né? Canal da Educação. Canal da Educação agora. Mas teve também a banda Som de Classe, né? Que é uma banda feita por professores e muitos deles que são diretores do Simpro, né? O Júlio Barros, o Jairo. Então, eles já foram lá, já tocaram pra gente no Sarau da Voz, que é uma das atividades que a gente desenvolve, né? Um sarau, todo mês a gente desenvolve um sarau lá. O da Voz é legal, que é inspirado numa gíria dos adolescentes, né? Porque lá eles têm poucas oportunidades de se expressar corporalmente e verbalmente também. É um local que eles estão sempre muito vigiados, digamos assim. Então, quando eles querem se expressar, eles costumam pedir assim, gente, dá a voz aí. A gente pegou esse gancho e demos nome ao sarau. São 20 horas e 27 minutos, horário de verão, horário de Brasil. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. E tem uma última pergunta que chegou aqui, é da Sheila Santos, que eu já vou pedir para os nossos convidados responder essa pergunta, já partindo para as considerações finais, aproveitando esses últimos minutos de programa. Sheila Santos pergunta, quais as perspectivas para 2019, começando com Heitor Valente? São muito boas, assim, a gente pretende utilizar esse recurso que veio numa hora muito boa para dar continuidade, potencializar ainda mais, evoluir as questões que precisam ser evoluídas dentro do projeto. E para a gente foi uma honra muito grande, porque ter o reconhecimento de um trabalho como esse é muito importante. A gente está num ambiente vulnerável, onde muitas pessoas enxergam, né, como um lugar de bandidos, de criminosos, e não refletem sobre a história de vida desses jovens. Então, assim, a gente poder ter um reconhecimento de um trabalho como esse foi o único projeto dentro dessa premiação que atende unidades de internação. Então, isso para a gente é muito representativo. E a nossa projeção para 2019 é que a gente cresça cada vez mais e possa atendê-los de forma cada vez mais excelente. Francisco Celso? Então, 2019 promete, né? Tudo que a gente desenvolveu até agora foi com muita dificuldade. A gente tem alguns produtos, né, das nossas ações. A gente já tem livro lançado, a gente tem CD lançado. Então, essa premiação permitiu a gente planejar novas edições do livro, novas edições do CD, potencializar as ações que já acontecem e agregar novas ações. Então, a gente vai ter para 2019 oficinas de basquete de rua, de streetball, que dialoga com a cultura urbana, né, que é o que o movimento hip hop traz. A gente vai ter também oficinas de grafite, de stencil, também dialogando ali com a cultura hip hop. Né. A gente está programando toda a agenda cultural da unidade, porque é o mote do nosso projeto, a arte e educação, né? E valorizando cada vez mais as produções, né, dos meninos e meninas, que eles que são os verdadeiros protagonistas do projeto. Então é um ano que promete aí, né, muita coisa boa. Márcia Cioli? Então, a gente está, o INESC está
pelo Projeto Onda, entrando em várias unidades, né? A gente já atuou nessas outras unidades, mas a gente está voltando, retornando para as unidades, não só com recursos do prêmio, mas também do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente está querendo aprimorar esse trabalho mais sistematicamente. Nós produzimos muito material de comunicação, onde os adolescentes refletem sobre a realidade produzindo rádio, revistas, boletins, isso vai permanecer. Mas a grande diferencial desse ano é organizar, sistematizar um acompanhamento aos adolescentes egressos. E eu quero aproveitar esses minutinhos que me restam para fazer a propaganda da exposição Para Além das Algemas, que são fotografias de meninos e meninas das unidades de internação, que hoje está na galeria, no metrô, na estação Galeria. Vale a pena acompanhar essa exposição, visitá-la. Vai ter exemplar do livro lá, de um dos livros de poesia que os meninos produziram, para vocês verem que o projeto tende a amadurecer e a expandir. Ok. Eu, quando vejo assim, projetos como esse, eu sempre lembro, vocês tocaram aqui muitas vezes, ou pelo menos que eu contei umas 3 ou 4 vezes, a questão de lugar onde as pessoas enxergam algo maléfico e tal. Eu lembro sempre da flor de lótus, né? Essa flor oriental, que é uma beleza de flor, mas que ela nasce onde? Justamente no esgoto. Então ali tem beleza, ali tem coisa boa. Agradeço muito a presença e a participação brilhante aqui do Francisco Celso, da Márcia Cioli, do Heitor Valente. Parabéns por esse projeto, vida longa, e que 2019 seja muito abençoado para vocês, tá? Essa é a última edição do ano de 2018, estaremos de volta em 2019, logo após as férias escolares. No mais, tenham todos um ótimo Natal e um 2019 vitorioso. Tchau, tchau.